Bom dia a todos. Hoje é dia 21 de setembro de 2022. Nós vamos dar início à sessão da 4ª Câmara de Impostos e Taxas do Tribunal de São Paulo. Vamos iniciar a sessão. Hoje nós temos um advogado, Dr. Douglas. Ele vai participar do processo 413-1081, Plasitap, distribuidora de produtos plásticos limitada, da relatoria do Dr. Rafael Zulli Neto. Dr. Douglas, o senhor Doutora Marilena, desculpe, o meu caso é o caso da Ferreiro Rocher. Ah, Ferreira? Então me mandaram errado, desculpa. Sem problema. Então deixa eu voltar aqui. Na minha, mandaram errado. Então nós vamos iniciar pelo processo 413-5363, Ferreiro do Brasil Indústria Doceria e Alimentar Limitada, com a presença do patrono, Dr. Douglas. O processo é da minha relatoria. Dr. Douglas, o senhor dispensa a leitura do relatório? Sim. Então, só vou gravar a sustentação oral. É um recurso de ofício apenas. Doutor, o senhor tem 15 minutos. Tá ok. Bom dia a todos e todas. Agradeço a oportunidade. Vou falar um pouco sobre o processo, mas estou à disposição também para responder perguntas, porque trata-se bastante de uma questão fática também. O caso, estamos falando da empresa Ferreiro Rocher, a empresa que acredito todos conhecemos, que é a empresa que se dedica a produtos alimentícios, principalmente derivados de chocolate. A autuação é uma autuação daquelas clássicas em relação ao ICMS importação. Ela envolve o período de janeiro de 2016 a dezembro de 2017. O que aconteceu com a autuação são 2 pontos na autuação. O primeiro ponto diz respeito à suposta falta de recolhimento de ICMS importação, e o segundo ponto é o decorrente relacionado à glosa de crédito de ICMS. A autuação é feita contra uma unidade da Ferreira em São Paulo, uma unidade que se dedicava apenas e tão somente a fins logísticos, ela não tinha operações propriamente de venda, revendas de produtos e nada mais do que isso. A história começa com a importação de produtos feita neste período pela unidade da Ferreiro Rocher, que é a unidade industrial da Ferreiro Rocher, que fica localizada em Minas Gerais. A unidade em Minas Gerais, ela basicamente se dedica a realizar a industrialização dos produtos, na transformação, nas diversas formas de industrialização, e a partir dali existe a distribuição para o resto do país também, com as respectivas vendas diretas, né? O que ocorre? A fiscalização, ao verificar esta operação de importação realizada pela unidade de Minas Gerais, ela verificou que havia a importação pelo estado de Minas Gerais, a transferência desses produtos para a unidade logística de São Paulo, e essa unidade logística, então, foi autuada por não recolher o ICMS da importação. Bom, para que a gente entenda exatamente o que aconteceu, foi feita a análise detalhada de todos os documentos, todas as DIs, declarações de importação, que foram objeto da autuação. O que ocorria, né, na situação é que a unidade de Minas Gerais fazia, então, a importação, fazia a transferência simbólica desses bens para a unidade de São Paulo. E por que fazia isso? Porque não havia espaço para a guarda dos produtos em um armazém refrigerado. E o que ocorria é que esses bens, então, ficavam a cargo da administração da unidade de São Paulo apenas e tão somente para acompanhar a sua remessa para o armazém geral, aqui em São Paulo também, para que ele tivesse... Acho que o meu microfone ficou mudo aqui. Então, havia acomodação nesse armazém geral, que fica em Vargem Grande do Sul, a 45 quilômetros da unidade de Minas Gerais. Então, havia apenas e tão somente a remessa para acomodação para resfriamento dos bens. Então, os bens são bens derivados de chocolate e que não podem ficar em qualquer espaço.
a unidade fabril ela não tem espaço suficiente para isso, então importava esses bens por Minas Gerais, que é onde economicamente os bens são efetivamente utilizados, mas para a supervisão dessas remessas para armazenagem, fazia transferência, então, para a unidade de São Paulo, que se chamava CLA, que é a unidade logística, e essa unidade apenas e tão somente supervisionava essas remessas para armazenamento. Quando o bem, então, já estava, a unidade fabril, e à medida que ia precisando desses bens, havia a devolução desses bens para a unidade de Minas Gerais, que fazia a sua industrialização e tudo aquilo que a destinação econômica, né? Foi apresentada a defesa em relação a esse auto de infração. Lá foi apresentado, então, todas essas demonstrações, inclusive com desenhos, localizações do armazém geral, o motivo, então, de que havia, então, importação por Minas Gerais, o motivo, então, que se dava as transferências para São Paulo, consequentemente, transferências tributadas com crédito da unidade aqui de São Paulo, né, e depois saídas subsequentes, quando já a unidade de Minas Gerais precisava dos bens para fazer a sua industrialização. Houve a demonstração clara, então, de que o importador, o real importador direto é Minas Gerais, não havia outro motivo de trazer os bens para o Brasil que não senão a utilização em Minas Gerais. A destinação econômica, então, se dava em Minas Gerais, e o procedimento estava totalmente de acordo com a legislação do ICMS e também com as decisões do Supremo Tribunal Federal, ou seja, que identifica o real importador pela destinação econômica. Mas a fiscalização alegou naquele momento que entendia, ela reafirmou sua posição, disse que os documentos não eram suficientes para testar isso, mas mesmo assim houve então a decisão de primeira instância, ao analisar tudo aquilo que foi levado em defesa, as demonstrações, as fotos tanto da unidade fabril, da unidade de São Paulo, do armazém geral, foram mostrados conhecimentos de transporte, foram demonstrados o contrato de armazenagem aqui em Vargem Grande do Sul, que fica a 45 quilômetros da unidade fabril. Então, quer dizer, tudo aquilo que demonstra e evidencia de que não havia outro motivo que não considerar a unidade fabril da Ferreiro, em Minas Gerais, como a real importadora. Bom, a decisão de primeira instância é bastante clara e bastante exaustiva em analisar essa situação e considera, então, que o auto de infração é incorreto e julgou pela improcedência do auto de infração. Mas, de todo modo, ainda que... e aí, por isso, foi apresentado, então, o recurso de ofício, que ora estamos analisando. Mas a Ferreiro, cuidadosa, então, dos seus procedimentos, imaginando que seria importante, desde o início da fiscalização e também ao longo da apresentação da defesa, ela encomendou um laudo da empresa de auditoria Deloitte, para demonstrar claramente, em declaração de importação, individualmente cada uma delas, demonstrando a sua movimentação e onde e como se dava a utilização dessas operações. O fato é que, claramente, no laudo que foi apresentado, então, e o laudo foi finalizado após a decisão de primeira instância, e a gente juntou isso já nas contrarrazões aqui do recurso de ofício, ele demonstra claramente que não há dúvidas de que não se tinha outra forma de utilizar e realizar a importação que não fosse a utilização em Minas Gerais. Aqui no material, inclusive no memorial que a gente apresentou aqui, o curto memorial que a gente apresentou em PowerPoint, a gente mostrou, inclusive, transcreveu trecho desse laudo, que é bastante extenso, e analisa declaração de importação por declaração de importação, tem exaustivos documentos ali, e foi analisado tudo aquilo que envolvia essas importações e a movimentação logística, e esse laudo conclui que não há como concluir de forma diferente que o estabelecimento o estabelecimento industrial da Ferreiro, que é em Minas Gerais, é o apto a realizar a industrialização. E ali deixa claro que o real importador e beneficiário das importações é a unidade fabril em Minas Gerais. Então, não há dúvidas de que a importação só foi realizada para a utilização econômica em Minas Gerais e a sua passagem por São Paulo é meramente circunstancial. Por quê? Porque a unidade fabril não tinha espaço suficiente para receber, então, num primeiro momento, todos aqueles insumos que precisam ficar a determinada temperatura e resfriados, e por isso é levado para um armazém geral em Vargem Grande do Sul. A unidade de São Paulo é apenas, então, somente gerenciadora dessa situação.
Então, o laudo é bastante claro, bastante extensivo, analisa documento a documento, e o fato é, não dá para considerar de outra forma que a unidade Fabril de Minas Gerais não seja a importadora. Trazendo isso aqui para o nosso mundo, né, para o nosso mundo jurídico, a gente não pode deixar de citar a decisão do Supremo Tribunal Federal, que virou o tema 520, né, de repercussão geral, que o sujeito passivo da obrigação tributária do CMS, incidente na mercadoria importada, é o Estado membro no qual está domiciliado o estabelecido destinatário legal da operação que deu causa à circulação da mercadoria, com a transferência de domínio. Ou seja, o que nós estamos analisando aqui se adequa exatamente àquilo que está sendo julgado, foi julgado no Supremo Tribunal Federal e deu origem ao tema 520. O próprio Tite já julgou coisas nessa natureza, um julgamento agora de 2019, e seguiu a mesma linha do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, o real importador é aquele que dá destinação econômica e que faz a transferência do domínio do bem, que é a unidade de Minas Gerais, no caso. Então, não há outra forma de entender esta situação que nós estamos vivenciando que não seja levar a unidade de Minas Gerais como a real importadora. Isso é o principal ponto, que é o item 1 do auto de infração, com relação ao ICMS importação. Mas a gente não pode deixar de falar do item 2, né, que é o relacionado aos créditos decorrentes da transferência feita pela unidade de Minas Gerais para a unidade de São Paulo. Uma coisa é decorrência da outra. Ou seja, se nós considerarmos, então, que está correto o procedimento da recorrida e que o pagamento de ICMS foi correto na importação para Minas Gerais e a transferência também é real, logo o crédito tem que ser também aceito. Não há motivos para uma glosa de crédito. Mas mais do que isso, a gente tem que considerar também que a unidade de São Paulo, ela, ao retornar estes bens para a unidade de Minas Gerais, com a transferência e tudo mais, que ela também destacou ICMS na sua saída. Então, quer dizer, não há motivos, primeiro, seja para cobrar o ICMS da importação, seja também para glosar o crédito de ICMS em relação às transferências. Então, a discussão não é tão complexa, é uma discussão que a gente conhece há bastante tempo. O que é necessário considerar aqui é de que a situação que nós estamos vivenciando não se trata de tentar esconder informações, de tentar simular qualquer coisa. Não há motivos para isso. Há claramente evidências econômicas do que se aconteceu, elas estão totalmente de acordo com os precedentes do Supremo Tribunal Federal e também de acordo com o precedente desse tribunal. Então, quer dizer, acredito que a fiscalização, ao não analisar detalhadamente todos os documentos quando da autuação, ela não se deparou com isso, ela não se deu conta da situação. Ela, de repente, imaginou que se tratava de alguma situação que se estava simulando alguma coisa. Mas, com a levada do laudo a decisão de primeira instância reconhece os argumentos da defesa, depois o laudo, aí não deixa dúvida nenhuma mesmo, porque aí não tem o que fazer, né? Porque se a fiscalização alega que não analisou os documentos, o laudo não há dúvidas com relação a isso. Então, de forma bastante sucinta aqui, o resumo da história é uma acusação com relação ao ICMS de importação, glosa de crédito pelas transferências e que claramente está equivocado. Isso foi reconhecido em decisão de primeira instância, exatamente pelas evidências que foram levadas na defesa, e também agora pelo próprio laudo da Deloitte, né? Esses são os principais pontos. Claro que tem argumentos aqui também complementares, que é a questão dos juros superiores à Selic, mas isso a gente já tem, inclusive, pacificado aqui no Tribunal de Impostos e Taxas, e a impossibilidade de atualização do valor básico da multa. Mas o meu foco principal aqui é a demonstração clara de que não há dúvidas, e nós estamos falando de uma importação corretamente, os procedimentos fiscais corretamente aplicáveis e de acordo com o próprio precedente do Supremo Tribunal Federal. Então, doutora Maria Helena, são esses meus argumentos, agradeço pela atenção e estou à disposição para responder perguntas também. Obrigada, doutor Douglas, parabenizo pela sustentação oral, objetiva e concisa e destacando os pontos principais. Eu vou direto ao meu voto. Que extenso, mas vamos lá. Voto. Trata-se de recurso de ofício interposto em face da decisão de primeira instância que cancelou integralmente o auto de infração sob fundamento de que, no período de janeiro de 2016 a dezembro de 2017, o estabelecimento autuado da empresa recorrida
teria praticado infrações relativas à falta de pagamento do imposto devido até o momento do desembaraço aduaneiro de mercadorias importadas e ao creditamento indevido do imposto destacado em notas fiscais de transferências de mercadorias importadas. Em sede de parecer, como bem disse o patrono, né, a decisão de primeira instância cancelou integralmente o auto de infração. Só fazendo um adendo, esse processo já foi distribuído aqui no TIT, caiu na 5ª Câmara, mas como na oportunidade tinha sido juntado o laudo junto com as contrarrazões ao recurso de ofício, foi baixado em diligência para manifestação da autoridade autuante da representação fiscal. Então, agora está voltando para a gente depois da diligência. Bom, em sede de parecer ao recurso de ofício, sustenta basicamente a representação fiscal, fundamentada em manifestação da autoridade autuante que os documentos acostados aos autos, notadamente os conhecimentos de transporte, comprovam que o real destinatário das mercadorias foi a empresa autuada, a paulista, né? Pois frise-se, há a demonstração de que as mercadorias importadas seguiram diretamente do local do desembaraço para o estabelecimento autuado. Não ficou comprovada a circulação física pelo estabelecimento importador, e, portanto, não houve transferência simbólica ao estabelecimento autuado, que, por sua vez, também fez a remessa simbólica, como alegado pela recorrida. O sujeito ativo do ICMS importação é a unidade federativa na qual está domiciliado o destinatário legal, jurídico, da operação, que é quem deu causa à circulação da mercadoria, com a transferência de domínio, sendo este o sujeito passivo da obrigação tributária. E restou demonstrado pelo fisco que o real destinatário da mercadoria foi a empresa autuada, o estabelecimento paulista, né? Por sua vez, ao se manifestar em relação ao laudo técnico juntado às contrarrazões do recurso de ofício, sustenta a representação fiscal. Ela entende que, eu vou resumir, ela entende que o laudo fiscal não esclareceu nada e ele só apenas corrobora as alegações e a autuação fiscal, tá? Bom, data vênia, as razões apresentadas pela representação fiscal, entendo que merece acolhimento integral decisão de primeira instância, de fato, tal como bem decidido pelo julgador de primeira instância. Eu vou destacar um trecho da decisão, porque está bem resumido, e depois eu vou fundamentar. No presente caso, verifica-se não haver dúvidas acerca do real importador das mercadorias. Conforme expresso nos relatos das infrações e no relatório circunstanciado, as mercadorias foram importadas pelo estabelecimento matriz, domiciliado em Poços de Caldas, Minas, documentos anexados ao próprio auto de infração, folhas 112, 916. Confirmo que as operações listadas no demonstrativo de folhas 12 e 17 tratam-se efetivamente de importações diretas, por conta própria, realizadas pelo estabelecimento mineiro. Além disso, as notas fiscais de entrada juntadas documentam a circulação simbólica das mercadorias pelo estabelecimento matriz. Aí a própria decisão de primeira instância, ela ressalva, porque no parecer, tanto a autoridade autuante quanto a representação fiscal fala que há divergência, e ela se manifesta em relação a isso. Não obstante haja divergência sobre a entrada física das mercadorias no estabelecimento autuado, posto que a defendente alega a ocorrência apenas de transferências simbólicas para a filial paulista, sustentando que houve remessa do porto diretamente para armazém geral com tecnologia específica de estocagem, observa-se que os DACTES anexados às folhas 18 e 111 indicam que as mercadorias circulam fisicamente pelo estabelecimento autuado. Contudo, entendo que a solução de tal controvérsia não é determinante para o resultado deste julgamento, porquanto não alteram as conclusões aqui prefilhadas acerca das sujeições ativas e passivas do tributo. No mais, cabe registrar que a defendente pondera ser também a responsável pela destinação econômica dessas mercadorias no mercado nacional, na medida em que, após o armazenamento em território paulista, as mesmas retornaram fisicamente ao seu estabelecimento industrial em Minas Gerais, para serem utilizadas na fabricação de outros produtos por ela comercializados ou submetidas à análise de qualidade e reacondicionamento antes da comercialização. Para a comprovação, foram apensadas à defesa documentos relativos a várias DIs. Tal situação não é abordada de forma direta na autuação, muito menos o auto de infração foi instruído com provas em sentido contrário. Então, aí ele
conclui, né, pelo cancelamento da autuação. Bom, ora, além dos documentos já acostados aos autos, o laudo acostado, elaborado por empresa idônea, demonstra e comprova, sim, que o real importador das mercadorias foi o estabelecimento matriz da empresa autuada, localizada em Minas Gerais. A própria representação sustenta, no seu parecer, que o sujeito ativo do ICMS importação é a unidade federativa na qual está domiciliado o destinatário legal, jurídico, da operação, que é quem deu causa à circulação da mercadoria com a transferência de domínio, sendo este o sujeito passivo da obrigação tributária. Ora, no caso dos autos, como bem reconhecido pelo julgador de primeira instância, fundamentado nos documentos que estão acostados, inclusive citados no relatório circunstanciado, o estabelecimento industrial da recorrida em Minas Gerais foi quem figurou como destinatário legal das mercadorias importadas e deu a primeira destinação econômica para essas mercadorias. Logo, no meu entender, contrariamente ao afirmado pela representação fiscal, está provado sim que o real importador foi o estabelecimento localizado em Minas Gerais. Vale dizer, além de ser o destinatário legal das mercadorias importadas, foi o estabelecimento industrial mineiro, e não o paulista, quem deu destinação econômica às mercadorias, que justificou a importação, já que a sua passagem pelo estado de São Paulo teve como único objetivo a armazenagem em condições especiais de temperatura, antes de sua utilização no estabelecimento mineiro. Logo, como bem decidido pelo julgador de primeira instância, a decisão proferida em sede de repercussão geral pelo STF, nos autos do ARE 665134, aplica-se ao caso dos autos. De fato, resta em controvérsia a aplicação do citado ARE ao tema objeto de exame, visto que a representação fiscal tão somente se insurge em face da suposta falta de comprovação do real destinatário das mercadorias, que, no meu entendimento, fundamentado nas provas dos autos, é o estabelecimento mineiro da recorrida. Ante o exposto, voto pelo conhecimento do recurso de ofício e a ele nego o provimento, mantendo integralmente a decisão de primeira instância. É o meu voto que eu submeto à análise dos meus pares e abro a discussão. Alguém tem alguma consideração? Senhora presidente, eu gostaria de fazer algumas colocações. Não está dando para ouvir, Tony. Está bem longe. Bom dia, Tony. Só um minuto. O teu está fechado, Flávio. Melhorou agora? Deu uma melhoradinha. Eu gostaria de fazer algumas colocações, se possível. Pode, pois não. Me parece que não há dúvidas nos autos acerca da passagem das mercadorias importadas diretamente do Porto de Santos para o estabelecimento paulista. Fisicamente foram transportadas pelo menos assim informam os documentos fiscais relativos ao transporte, os conhecimentos de transporte, indicam nos autos que essas mercadorias importadas pela Ferreiro saíram do Porto de Santos e foram para a filial paulista da autuada. Essa questão, a princípio, ficou um pouco obscurecida na defesa apresentada pela autuada, porque ela alegava que essa mercadoria teria ido para um depósito refrigerado necessário para a conservação da mercadoria, refrigeração essa que não existiria na matriz mineira em Poços de Caldas. Me parece que essa questão já está suficientemente esclarecida, não foi exatamente assim que aconteceu, porque houve uma passagem física pelo estabelecimento paulista. Aí se pergunta por que essa passagem física no estabelecimento paulista, se a empresa que armazena e refrigera essa mercadoria estava a apenas 40 quilômetros de Poços de Caldas. Né? Qual que é a ligação lógica em mandar essa mercadoria para
a filial paulista, sendo que a empresa de armazenamento estaria muito próxima da onde supostamente haveria o uso dessa mercadoria para a fabricação relativa aí à atividade da autuada. Então, fica essa primeira questão. A outra coisa que eu gostaria de pontuar é que o STF, no tema 520, de repercussão geral, afirma que o sujeito ativo da obrigação tributária do ICMS incidente sobre mercadoria importada é o Estado-membro do qual está domiciliado ou estabelecido o destinatário legal da operação e deu causa à circulação de mercadoria com transferência de domínio. Ora, no final aqui dessa emenda, aí, desse tema, está explicitado com a transferência de domínio. Ora, se foi feito um desembaraço aduaneiro em Santos e essa mercadoria deu entrada na filial em São Paulo, a transferência de domínio ocorreu na filial em São Paulo. Ela deu entrada física na filial de São Paulo. Então, me parece que nesse caso, não há uma importação nem por conta e ordem, é uma importação feita. Também não é uma importação direta, porque consta como importador a matriz em Minas. No entanto, de fato, a mercadoria é desembaraçada e é destinada ao estabelecimento paulista, que dá entrada efetivamente a ela para depois encaminhar à empresa de armazenagem. Além dessas questões, me parece relevante ainda dizer que, embora o tema de repercussão geral, mesmo que aplicado, não resulte no cancelamento do auto de infração, de acordo com o entendimento já expressado por esta representação no recurso de ofício, é importante dizer que o tema de repercussão geral, mesmo que fosse o contrário disso, ele não afasta a legislação paulista, que continua vigente, né, nos termos do artigo 28 da Lei 13.457. Então, com essas considerações, eu queria reafirmar o conteúdo do parecer em recurso de ofício, no sentido de que não podemos imaginar que, na situação apresentada, o contribuinte tem o estabelecimento em São Paulo e tem o estabelecimento em Minas. Ele importa pelo Porto de Santos, remete essa mercadoria para o estabelecimento paulista. Nessa situação, ele poderia, eventualmente, a prevalecer o entendimento usado na primeira instância, poderia quase que escolher para quem queria pagar o ICMS. Né? Não, então, vou fazer paulista porque deu entrada física no estabelecimento paulista. Não, vou fazer por Minas, deu entrada fica no estabelecimento de Minas. Me parece que não seja a melhor opção. Por fim, é importante dizer que a questão da entrada física das mercadorias, mesmo após a decisão do STF, ela não está afastada da análise de quem seria o sujeito passivo, de quem seria o sujeito ativo nessa obrigação. Ela simplesmente, o STF, com a decisão, temperou essa análise com outros elementos, além da questão da entrada física, que continua vigente, reafirmo novamente, na legislação paulista. Ela define o sujeito ativo a partir da movimentação física das matérias na legislação. E o STF não afastou isso, tanto que não suprimiu da lei nada do que já estava escrito.
Então, é com essas considerações que eu queria apresentar ao debate. Muito obrigado. Obrigado, doutor Tony. Doutor Douglas, o senhor quer fazer algum comentário de fato em relação ao ponto que o doutor Tony levantou em relação ao armazenamento Eu quero. da refrigeração, por favor? Sim, sim, sim. Eu acho que o ponto principal aqui é que esta unidade de São Paulo, que foi autuada, ela era uma unidade por fins administrativos da empresa, e cada empresa tem a sua própria organização, é uma unidade dedicada exclusivamente a operações logísticas. Tanto é que nós levamos as evidências à defesa para mostrar exatamente a que ela se dedicava. Né? Então, quer dizer, trazer para São Paulo e levar para um armazém geral, porque a unidade fabril, que só são insumos, se a unidade de São Paulo ela não vai utilizar e ela não se dedica a fabricar qualquer coisa, é óbvio que a destinação é apenas então para Minas Gerais. E por que passa por São Paulo? Porque é o armazém geral que tem as condições técnicas de armazenamento, resfriamento e recebe esses bens. Então, isso é incontestável, não há como negar isso. O fato de passar por São Paulo, pela unidade de São Paulo, e essa unidade receber em transferência, é apenas e tão somente porque ela se dedica à logística de toda a operação da empresa. Então, quando a gente tenta, se tentarmos relativizar o precedente do Supremo Tribunal Federal, dizendo que não se acabou a previsão com relação à entrada física, eu acho que são coisas diferentes. Primeiro que o precedente do Supremo Tribunal Federal, ele claramente se destina a esta situação, que é a situação de que, evidentemente, e todo o pacote de evidências traz para demonstrar que não há como se identificar outra forma como real importador que não aquele que dá destinação econômica para o bem, que é o real importador e que só ele, no final das contas, justifica a transferência de domínio, de propriedade. O simples fato de ter uma transferência ficta, uma transferência simbólica ou qualquer coisa que levaria a esse gerenciamento, não há dúvidas que a gente não pode negar o fato de que os precedentes se aplicam a isso. Então, a passagem por São Paulo é apenas e tão somente porque aqui estava um armazém geral que tem as condições técnicas. E a unidade de São Paulo, que foi autuada, ela é uma unidade dedicada exclusivamente à questão da operação logística. E isso foi reconhecido pela decisão de primeira instância. O laudo que trouxemos da Deloitte não deixa qualquer sombra de dúvidas em relação a isso, inclusive demonstrando as operações da própria unidade de São Paulo. Então, quer dizer, a passagem por São Paulo é apenas e tão somente por isso. Ah, mas não precisava ter havido a transferência para a unidade de São Paulo e tudo mais. A empresa, ela se organiza de uma forma a ter uma unidade dedicada à operação logística. Este é o motivo que a gente tem. Então, eu entendo que o Dr. Tony menciona, mas essa é a explicação. A explicação é uma explicação econômica e logística. Por este motivo que aconteceu isso. Se a gente aceitar que cada estabelecimento escolherá onde pagar o ICMS, é óbvio que não é isso que nós estamos falando aqui. Se a unidade de Minas tivesse espaço suficiente para receber o bem e armazená-lo à temperatura correta, ela receberia diretamente. Não há motivos que ela desembolsar um dinheiro para pagar um armazém geral. A unidade de Minas é que fabrica, são insumos, chocolates e derivados de chocolates. Então, não há essa ideia de que escolhemos pagar em Minas Gerais. A unidade fabril está em Minas Gerais e a destinação é para isso. Então, essa é a explicação. É uma explicação de evidência que está no laudo, está na decisão de primeira instância, está na defesa, e o laudo é matador em relação a esse assunto. Então, não se trata de escolher o Estado a pagar, se trata apenas, então, somente de uma questão meramente de armazenagem técnica corretamente, que só esse lugar tinha espaço para isso, e era perto, inclusive, da unidade fabril. Então, este é o motivo da gente ter essa situação de passagem por São Paulo. Obrigada, doutor Douglas. E corroborando o que está na decisão e o que está, inclusive, em todos os autos, em todo auto, está provado que o destinatário legal é o estabelecimento mineiro, que foi ele quem ensejou que todas as operações iam se dar lá. E aí eu discordo do Dr. Tony, porque, em relação à repercussão geral, porque a própria representação fiscal no recurso, ela reconhece
o precedente do STF em repercussão geral. Então, eu acho que tem que aplicar, e é exatamente o caso. Eu deixei bem claro isso no meu voto, que esse ponto é incontroverso. A própria representação ela reconhece. O que ela discorda é que não ficou comprovado que Minas é o estabelecimento, o destinatário econômico, legal, mas isso está aprovado. Está aprovado nos documentos que instruem a auto de infração, foi reconhecido pela decisão de primeira instância, e o laudo que a recorrida apresentou em busca da verdade material, a despeito da autoridade autuante dizer que não mudou nada, não muda nada, muda sim, porque está muito pormenorizado, e lá está comprovado toda a operação. Então, eu mantenho meu voto, no entendimento, e eu entendo que é aplicação, sim, do precedente em repercussão geral, que a própria representação fiscal sustenta no seu parecer de ofício. Alguém tem alguma... Alguém quer falar mais alguma coisa? Pode falar, doutor Flávio. Quem fala? Fala, Flávio. Pode falar. Eu sempre achei que fosse o destinatário físico final e o Estado pelo qual a mercadoria vai participar da economia daquele Estado. Eu sempre achei isso. Eu mantive uma centena de autos em que o destinatário físico final era o Estado de São Paulo. Exatamente por isso, nesse aqui, eu vou votar com a doutora Maria Helena. Porque o destinatário físico final é Minas, é o Poços de Caldas. O que acontece? Ele tem um troço que ele não consegue armazenar na fábrica. Ele armazena aqui, aquilo vai para Minas, é processado lá e faz parte da economia mineira. Isso antecede a decisão do Supremo que falava do destinatário jurídico. Mas, mesmo assim, se você falasse do destinatário jurídico, de quem promoveu a importação, na minha opinião, continua sendo Minas. Então, nesse caso, eu vou acompanhar a doutora Maria Helena. Obrigada, doutor Flávio. Doutor Zulli? Então, eu inicialmente, eu até estava acompanhando a doutora Maria Helena, né? Aí, depois eu mudei um pouquinho de opinião e me surgiu... Só deixa eu apagar uma coisa. Quer dizer, apagar não, fechar aqui, senão me confundo. Me surgiram algumas dúvidas, tá? Principalmente em relação ao fato de que essa dúvida, né, diria o seguinte: toda essa mercadoria que ingressou aqui no suposto depósito, né, refrigerado, foi para Minas e foi utilizado na produção ou não? O que aconteceu? Há essa prova nos autos? Posso comentar, doutor Mariana? Sim. Não, pode comentar. Doutor Zulli, não é um suposto, só para ficar claro, né, não é um suposto. A unidade que foi autuada é a unidade da Ferreiro, mas os bens ficaram no armazém geral. Ou seja, há documentos demonstrando isso, contrato, inclusive, com esse armazém geral, fotos do armazém geral e tudo mais. Então, não é que ficou dentro da unidade autuada, ficou no armazém geral contratado especificamente para isso. Com relação às provas da utilização em Minas Gerais, sim, há provas bastante robustas, inclusive a própria Deloitte coloca isso no seu laudo, né, de que os bens, ao final, os bens saem do armazém geral, são insumos, e são levados para a fábrica em Minas Gerais e lá utilizados. Até porque a unidade de São Paulo não tinha nem como utilizar isso, e isso é demonstrado, inclusive, por provas também. Então, é esse o motivo. O armazém terceiro, contratado para guarda, tem contrato, tem nota fiscal de prestação de serviço, e a unidade de Minas Gerais recebe fisicamente os bens para exatamente utilizá-los como insumo, e há demonstração clara disso. E dentro de todo esse aspecto, foi a primeira coisa que me afigurou em dúvida, porque, efetivamente, eu costumo, inclusive, quando acabei de dar uma palestra na Associação Comercial sobre os conformes, né? E uma das coisas que eu me referi foi a seguinte, que eu vou me referir agora. Por que, na oportunidade, até porque também me parece que é uma situação recorrente, deve ter ocorrido outras na mesma situação, porque na forma como o senhor colocou, é uma lógica, né? Importa por Santos,
vai para um lugar onde se refrigera, para, na sequência, tá? Essa mercadoria, acredito que aos poucos, né, ela vai sendo encaminhada para Minas para serem feitos produtos por conta até da temperatura, muitas vezes, de São Paulo. Então, ela ficou, e de Minas, ficou refrigerada até sua utilização, e isso não foi no total. Agora, se é uma situação recorrente, por exemplo, por que não foi efetuada, junto à consultoria tributária do Estado de São Paulo, nenhuma colocação de dúvida, um pedido de resposta de consulta para dirimir essa forma de proceder? Tudo bem, eu achei muito interessante toda essa sistemática. A minha dúvida é como eu vou encaixá-la junto à legislação, porque, efetivamente, não obstante a própria decisão com modulação do STF, efetivamente, o que nós temos? Nós temos uma entrada de mercadoria pelo Porto de Santos. Essa mercadoria, em vez de ir diretamente para o estabelecimento de Minas Gerais, olha que interessante, essa situação é exatamente o inverso daquilo que nós costumamos julgar aqui, que, por exemplo, ele ingressa lá no Porto de Santa Catarina e, efetivamente, vem para o estado de São Paulo, quem é o sujeito ativo. Mas aqui aconteceu isso, então ela foi desembaraçada em Santos, foi remetida para um armazém geral, mas em nome do estabelecimento. E aqui a minha terceira dúvida, né, foi em nome... Quando ela ingressou no estado de São Paulo, nesse armazém geral, ela ingressou em nome de uma filial aqui de São Paulo, da própria matriz de Minas Gerais. Tá? E aí, sim, então, ficando no armazém geral, ela segue para... Só terminando o raciocínio, né? Ela segue para Minas Gerais, com essa dúvida no meio do caminho. Como ela ingressou nesse armazém geral? Ela ingressou em razão de uma operação realizada por Minas Gerais, tá, diretamente, ou via São Paulo, porque efetivamente ela ficou aqui. Ou efetivamente essa mercadoria só ficou lá depositada no armazém geral, mas já destinada a Minas Gerais. Bom, se eu puder comentar, duas partes, né, doutor Zuli. Com relação a ter apresentado uma consulta ao Físico de São Paulo, não havia motivos, né, porque não havia dúvidas com relação a esse assunto. Então, quer dizer, estou me referindo à empresa, né? Aí, em relação à empresa, ela não tinha dúvidas com relação a isso. Afinal de contas, todas as evidências demonstram que ela está agindo corretamente, né? Então, quer dizer, na cabeça dela, ela está cumprindo tanto a Constituição Federal, a Lei Complementar 87 e também a norma de São Paulo. Exatamente por isso, ela emitiu notas fiscais, fez todos os registros e não tentou simular absolutamente nada, porque, afinal de contas, era efetivamente aquilo que acontecia. Ela escolheu a melhor forma de organização, respeitando, então, a legislação, CMS, de forma geral, e também fazendo as demonstrações documentais de tudo aquilo que envolvia a própria operação. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, para ingressar no armazém geral, era remessa feita, sim, pela unidade de São Paulo, a unidade logística. E por quê? Porque havia uma transferência, havia importação, primeiramente, pela unidade Fabril, e que só ela justificava a importação das mercadorias, dos insumos, afinal de contas, a unidade de São Paulo é uma unidade logística, a unidade de Minas, precisando, então, guardar num espaço tecnicamente apropriado, fazia as transferências para a sua unidade de São Paulo, a transferência ficta, e nesta situação, a unidade de São Paulo fazia as remessas para armazenagem. E assim, sucessivamente, aconteceria o retorno. Então, a entrada no armazém geral, sim, corretamente, pela unidade de São Paulo. Mas, antes disso, aconteceu uma transferência, que é exatamente o que é reconhecido no tema 520. Ou seja, o real importador do bem é aquele que justifica economicamente a trazer o bem para o Brasil. Então, eu acho que eu estou sendo sucinto aqui, mas foi isso que aconteceu. Não há nenhuma explicação mais complexa do que isso. Me figura uma certa dúvida, mas em todos os casos, porque efetivamente, então, no mínimo, que seria o meu quarto ponto, né, seria o caso de ser solicitado um regime especial para isso. Né? Porque se a unidade de logística de São Paulo deu entrada no armazém geral, quem efetivamente recebeu e efetivamente desembaraçou essa mercadoria foi o estabelecimento paulista.
muito embora possa até ter sido importada. Não vou entrar no fato de quem pagou essa mercadoria efetivamente, com certeza deve ter sido Minas Gerais, tá? Mas efetivamente quem recebeu e deu entrada nessa mercadoria, mesmo que simbolicamente, encaminhou para o armazém geral foi o estabelecimento de São Paulo. Então, eu figuraria que o sujeito ativo era o estabelecimento de São Paulo. E aí eu também não vejo lógica, porque se a única discussão que restaria e o embate seria de um outro lado e não o que nós estamos tendo aqui. E a não haver dúvida da empresa. Por quê? Seria o embate entre o Estado de São Paulo e Minas. Quem é o sujeito ativo? Se São Paulo e Minas. São Paulo recebeu certo se ele tivesse recebido, ou Minas recebeu certo se ele recebeu. Perfeito? Porque, efetivamente, a grande dúvida seria essa. Se essa mercadoria deu entrada pelo Porto de Santos, o estabelecimento logístico paulista recebeu essa mercadoria e encaminhou para um depósito fechado aqui em São Paulo, por uma questão também de logística, e aí esse depósito fechado, por determinação, porque não poderia ter sido feito de outra forma, do próprio estabelecimento paulista, que ele determina que efetivamente uma quantidade 10 dos 100 seja remetido para o estabelecimento de Minas Gerais, que seria o produtivo. Efetivamente, quem operacionalizou tudo isso foi o estabelecimento de São Paulo. Então, efetivamente, afigura-se que esse imposto, em tese, seria devido ao Estado de São Paulo. Aquilo que eu comentei, tenho algumas dúvidas ainda. Não vou pedir vista desse processo, tá, em razão dessas dúvidas. Eu gostaria só de dirimi-las e tentar chegar ao meu convencimento em razão disso. Efetivamente, eu fiz um voto de preferência provendo o recurso de ofício, tá? Por conta exatamente desse posicionamento. Ele ingressa por Santos, em Santos, o estabelecimento paulista recebe essa mercadoria, encaminha para o depósito fechado, é como se fosse dele essa mercadoria, mesmo tendo sido lá importada, seja por conta de hora, seja por encomenda, seja por o que for, pelo estabelecimento de Minas Gerais, só que ele ficou sob a responsabilidade do estabelecimento paulista, e esse estabelecimento paulista foi desaguando para Minas Gerais e essa mercadoria em doses homeopáticas, de acordo com a necessidade de produção. Perfeito? Então, esquecendo a própria decisão do STF com a modulação, vendo dessa forma, ficaria claro que o real sujeito ativo é o Estado de São Paulo e não o Estado de Minas. E aí, aquilo que eu falei, o embate é entre São Paulo e Minas, entre os estados. Quem é que deveria receber esse imposto? Então, os dois é que teriam que, efetivamente, degladiar em relação a isso. Não, eu sou competente. Agora, considerando a legislação, para mim, se termos em mente esse fluxo, o real sujeito ativo é o Estado de São Paulo. Você vai pedir uma preferência, Zuli? Eu já registrei. Eu acho que eu vou de cautela, tá? Para colocar então pode, essa posição. Pode, já... Está redigida. Só para comentar, simples, tá? Só para comentar essa fase final do Dr. Zuli, com relação ao regime especial, acho que a resposta é a mesma da consulta, né? A empresa não tinha dúvida com relação ao procedimento. Com relação ao embate a São Paulo e Minas, o Supremo resolveu isso no tema 520, né? Então, acho que esse é o principal ponto, mas respeito a opinião do doutor e a doutora eu não sei até que ponto realmente ele respondeu isso, né? Mas o que eu penso também, efetivamente, é que, mesmo que a empresa não tenha dúvida, há de ser essa cautela, né? Uma das coisas... Existe um pessoal que está, até uma amiga minha, que está debatendo muito em relação a um tema chamado compliance no direito tributário. Tá? Inclusive, a questão de dias atrás, ela fez uma exposição numa live tributária, perfeito? E ela abordou exatamente essa matéria. Eu posso até não ter dúvida, mas por uma questão de manutenção da legislação, esclarecimento de dúvidas, tá? E algo que eu falo também quando eu dou palestra sobre nos conformes, né? Que é a conformidade da legislação, né?
e agora o federal também está aplicando a mesma coisa, ele criou um programa muito parecido com o nosso nos conformes. Então, mesmo que a empresa não tenha dúvida, vamos nos acautelar por trás, né? Seja em relação dependendo da forma, que é uma operação muito interessante. Achei fantástica a operação, tá? Mas vamos nos acautelar em matéria tributária, porque se eu colocar quadradinho aquilo que está acontecendo em relação à legislação, poxa, efetivamente eu vejo entrar em Santos e desembaraço pela filial paulista, que encaminha um depósito fechado com os seus documentos e depois vai repassando. Tá? E, tecnicamente, o grande problema aqui que eu vejo seria qual a diferença disso na prática. Para mim, quase que nenhuma, só para quem que eu estou recolhendo, porque, efetivamente, se ela recebeu, pagou o imposto, deu entrada no armazém geral, vai dar saída, efetivamente, então, ela deu crédito aqui, perfeito? A grande questão é do crédito. Por quê? Esse crédito vai ficar aqui em São Paulo. Se ele é um estabelecimento simplesmente agregador, ou seja, ele é um logístico, o que ele vai fazer com esse crédito? Esse que é o grande problema, porque eu tenho que ver também aquilo que está acontecendo por trás. Por que não foi feito dessa forma? Exatamente por conta disso. Por quê? Lá em Minas Gerais, aquele que receber a mercadoria, perfeito? Efetivamente, ele tem. Aqui, quando foi feito dessa forma, ele fez o crédito, só quando ele deu a saída, ele teve o débito e ele zerou aqui e levantou esse crédito lá no estabelecimento de Minas Gerais. Então, é uma lógica matemática. Interessante isso. Então, a grande diferença é isso, em relação ao estabelecimento que eu tenho que considerar quanto ao sujeito ativo, Minas ou São Paulo. E em relação para a empresa, ao crédito, porque aqui esse crédito ele ficaria parado, ele ficaria um crédito acumulado. Muito difícil de se transferir. E lá em Minas, não. É o estabelecimento Fabril, ele tem entrada e saída do mercadoria, débito e crédito. Perfeito? Só que aqui, quando ele faz esse tipo de operação, ele teve o débito, ele fez o crédito, zerou. Quando ele sai, tem o débito, efetivamente, então ele zerou esse crédito. Por quê? Porque ele acabou de forma direta transferindo para o estabelecimento de Minas Gerais. Tá? Deixa eu juntar os pauzinhos. Eu vou pedir, por desencargo de consciência, eu vou, cadê aqui? Pedir essa preferência, e eu estaria com base mais ou menos nisso, né? Procurei escrever alguma coisinha rápida, porque eu tinha visto... O que aconteceu aqui? Só um minutinho, que eu acho que eu abri uma janela errada. Não, eu caí mesmo. Presidente. Só um minutinho que eu caí. Tá, diga, eu caí. Pois não, doutor Arcos, pode falar. Não, presidente, só rapidamente aqui, tecer três brevíssimas considerações. A primeira, não se trata de importação nem por encomenda, nem por conta e ordem. Eu falei, não importa. Esse é o primeiro ponto, importação direta. Segundo, a decisão do Supremo Tribunal Federal, que foi dada ali no ARE 66534, que se transformou na temática e se inseriu como compreensão enquanto recurso repetitivo e repercussão geral, ela foi dada, curiosamente, justamente por uma operação de importação de matéria-prima. Sim. Eu estou lendo, tá? A ser industrializada por estabelecimento localizado no estado de Minas Gerais, porém desembaraçada por estabelecimento sediado no estado de São Paulo, tendo por Minas Gerais o destinatário do produto acabado para posterior comercialização. Se esta decisão não se encaixa no caso concreto, até por coincidências e ironias do destino, desembaraçada em São Paulo, remetida para Minas, Minas é que industrializa e faz o produto final. Eu não sei, então, qual é o encaixe perfeito, mais perfeito do que este caso concreto. E a terceira observação, eu também vou ler. Definiu-se que o sujeito ativo da operação é o estado onde foram industrializadas as mercadorias. Isso aqui, neste caso do STF.
é o estado onde foram industrializadas as mercadorias. E, de acordo com estes autos, verificou-se que a destinação da mercadoria importada como matéria-prima, no caso eram defensivos agrícolas, mas, enfim, para a produção de defensivos agrícolas, é o elemento definidor da fixação do sujeito ativo da obrigação tributária. Isto porque o negócio jurídico tem como vetor a industrialização, por sua vez levada a efeito na territorialidade do Estado de Minas. Ponto final. Independente da minha opinião, que por uma questão casuística, neste caso, portanto, é a mesma opinião, já é manso e pacífico no Supremo Tribunal Federal. Mais ainda, se dissesse a decisão do Supremo talvez não se aplicasse a esse caso, fizesse ali não dá para ser exatamente o caso, para piorar, exatamente os mesmos estados, exatamente o desembaraço em São Paulo para destinação em Minas, para industrialização, para venda por lá. Então, assim, presidente, com todas as vênias aos entendimentos em sentido contrário, eu vou lhe acompanhar com toda a convicção do mundo, porque, assim, eu encontro todos os impedimentos por quaisquer dos lados que eu digo a minha leitura, possibilita de que não se aplicasse esse entendimento ao caso concreto. Portanto, acompanho a senhora absolutamente seguro e tranquilo da minha posição. Presidente, eu não pedi ainda, é aquilo que eu falei, estou vendo os pauzinhos. E uma das coisas que eu queria olhar e ler, que eu não tinha lido, vou ser sincero, né? Tinha lido o seu voto antes, mas não o relatório circunstanciado do fisco, que eu queria saber o que ele fala sobre o caminho. Infelizmente, digo eu, ele não fala nada. Mas aqui aí eu perguntaria para o nobre advogado representante da autuada, eu não entendi uma coisa que eu li nesse relatório, tá? E até peço ajuda também à representação fiscal, e não sei, foi o Argos. E num certo ponto, logo no primeiro parágrafo, ele diz o seguinte, né? Secretaria, em visita fiscal realizada em 17/4/19, foi feita a diligência do estabelecimento e verificou-se que não estava mais funcionando no local. Em função desta não localização, foi elaborado demonstrativo não localização 205A, devia ser P, mas tudo bem. Então, 205A é lavrado o AIN. Deixa eu só confirmar, o AIN é esse daqui, ordem de serviço. 41. Foi lavrado um outro AIN. Eu não entendi, esse estabelecimento não existia? Foi dado inidôneo? Não, esse estabelecimento existe. Esse estabelecimento existiu até 2019. Então, quando houve a lavratura da autuação, ele já não era mais operativo. A unidade, a recorrida hoje tem uma unidade em São Paulo, mas é meramente escritório administrativo, que não é o mesmo a unidade que foi autuada. A unidade foi autuada, que se chamava CLA, para fins internos, ela foi encerrada em 2019. Então, quando da autuação já não operava mais. Esse é o motivo dessa situação. Dessa observação. Porque as operações entre 2015 e 2018, né? Janeiro de 16 a 12 de 17. De 17? Isso. O fisco informa no relatório dela essas outras datas aqui. Isso, exato. Mas quando da autuação, ela já não mais operava. Então, não tem essa questão de idoneidade, nada Não disso. tem, tá. Não tem. Agora que me afigurou. Doutora Marinina, com dor no coração, porque realmente ainda fiquei com uma certa dúvida, mas eu não sou na dúvida contra o contribuinte, né? Eu vou lhe acompanhar, tá? Então, tá bom. Então, eu vou encerrar os debates. Verificar quórum.
Iniciar a votação. Então, por unanimidade de votos, recurso de ofício conhecido e não provido. Obrigado, doutor. Um bom dia para o senhor. Obrigado. Só vou fazer uma observação. Eu tenho colocado há muito tempo, até por isso que eu preferi acompanhar a doutora Maria Helena, uma questão que seja armazém geral, seja depósito fechado, é uma legislação antiga e que pouca modificação surgiu nesses últimos tempos. Uma outra coisa que se foi simplesmente adequando. E não é a questão da logística, que é uma outra discussão. E realmente eu acho que tem algumas coisas que precisam ser melhor esclarecido pelos fiscos, tá? Que seria objeto de convênio, tudo, e infelizmente não é. Então, pensando nisso e na forma de operação que eu achei bem interessante, é que eu acabei acompanhando a relatora, ok? Grande abraço, bom dia a todos. Obrigado, doutor. Tenha um bom dia. Vamos passar, então, para o segundo processo. Processo 4131.081, Plasitap, distribuidora de produtos plásticos limitada, da relatoria do doutor Rafael Zuli Neto. Não temos patrono, sustentação oral, eu só vou gravar a sustentação oral e eu já lhe dou a palavra, doutor Zuli. A palavra é sua, doutor Zuli. Então, eu vou começar com um então. Esse processo, eu vou ler a ementa e depois vou fazer uma observação. Acreditou-se devidamente de semestre por meio de escrituração no livro de registro de entrada e notas fiscais eletrônicas que não atendem às condições previstas no item 3 do parágrafo 1º do artigo 59, inciso 1º do 184 do regulamento, conforme anexos tais, a improcedente crédito tributário mantido, período importante, chamando a atenção ao nobre representante, 2014, janeiro, 2016, agosto. Presente pelos próximos da intimidade, conheço parcialmente e conheço do recurso, dou parcial provimento tão somente no que se refere à aplicação da súmula 10 reformada e não mais nego o provimento. O que é aqui? Aquele devido documento idôneo. O contribuinte simplesmente, olha, vou fazer um ano passando as acusações fiscais. Item 1, creditou-se indevidamente de Maxion, comercialização e industrialização. Constatada a nulidade na inscrição. Item 2, da Arteplast, tá? Também inscrição nula desde a abertura. Item 3, ataque, PAC, mesma coisa, né? Procedimento inidôneo desde a abertura. 4, Belaplast, tá? Mesma coisa. 5, Diamond Indústria e Comércio. 6, Jopac, Indústria e Comércio. 7, assim vai. Nova Plast, tudo plástico, né? 8, tá? Novo Andrigo, Indústria e Comércio de Embalagens. 9, né? Real Flex, Indústria e Comércio. 10, Vertailer. Né? Precisa de mais alguma coisa? Então, efetivamente, né? Dos autos consta, são 10 inidôneas, dos autos consta relatório circunstanciado, ele apresenta defesa, né? Com argumentos, argumenta, em particular, a inocorrência das infrações e boa-fé. Tá? Aí o recurso ordinário, ele diz, olha, não pode persistir tendo em vista a defendente comprovou documentalmente que todas as operações
atenderam aos requisitos. Da empresa Maxion, aí ele fala um pouquinho de cada uma delas, tá? E, efetivamente, é isso que nós temos no processo, tá? É meio grande o recurso, porque ele foi em cada uma das 10 empresas e falou, por exemplo, no prazo de decadência para a cobrança de débito mostra-se inconsistente o intuito da decadência quinquenal com relação aos débitos relativos, e aí ele argui a ocorrência de decadência pelos 150, tá? Aí ele fala um pouquinho do direito ao crédito, da boa-fé, enfim, tá? Tudo aquilo que ele falou na defesa, tanto que eu preferi mais reproduzir o recurso ordinário. Tá? Trâmite processual. Foram os autos distribuídos ao ilustre juiz, voto inicial, Paulo Schmidt Pimentel, cujo voto foi no sentido de anular a decisão recorrida para análise dos elementos fundamentais da defesa. Foram os autos devolvidos à primeira instância, tirada a nova decisão, novo recurso ordinário, tá? Que segue aí mesmo as preliminares, prejudicial de mérito, tá? Mas não vou ler. Tá? A representação fiscal contra a Razua, tá? E eu vou arrancar aquela parte que eu sempre deixo aqui da sustentação oral realizada ou não, e vou datar. 21. Esse é o resumo do processo. Passei, então, a detalhada análise, sendo que a primeira preliminar do contribuinte, ou o primeiro e quase único, é nulidade da decisão recorrida. Argui novamente a interessada, nulidade, né? A nulidade da decisão de primeira instância, muito embora tenha conhecido as provas juntadas aos autos, o julgador tem concluído em sentido contrário, e pode caracterizar um erro de silogismo no julgamento. Todavia, analisando os autos, observa que a alegação não procede, pois basta observar relatório de cada ente, o relatório substanciado, a parte integrante do lançamento, o fundamento ou dispositivo para constatar a lisura e a regularidade do lançamento, e eu estou afastando, então, esse argumento de nulidade. Ocorrência de decadência. Argui a ocorrência de decadência pelo 150. Então, eu faço referência. Lembro aqui que, olha, o artigo 40 será indefinido por posição do rigor que contraria súmula do tribunal, tá? Súmula 9, enfim. E fala um pouquinho da decadência e, considerando a contagem pelo 173, não está decaído o lançamento. Então, eu estou afastando, até me alonguei aqui, porque eu tinha um voto que é o que deu quase que origem à posição do 173, né? Me lembro que eu discuti isso muito com o Eurico, meu grande amigo, né? Incidência, faltou o circunflexo. Tá? Então, eu estou afastando a ocorrência de decadência pelo 150 para considerar até pela suma o 173. Tá? Trago jurisprudência, boa-fé e precedentes. Assim é se tratando de crédito devido ao afastamento. Muito bem. Isso em relação à decadência. Argui interessada quanto aos precedentes de boa-fé, alega lá pelo contribuinte, alega a boa-fé alegada pelo contribuinte, ou o Superior Tribunal de Justiça uniformizou seu entendimento pela súmula 509. Então, eu estou falando um pouquinho da súmula 509, dos requisitos, tá? Da súmula 509, não vejo que esses tenham sido apresentados. Aliás, eu digo, lembra ainda a representação fiscal sobre a matéria. Nesse sentido, o manifesto do Tribunal de Justiça de São Paulo, ele transcreve uma adesão do Tribunal de Justiça de São Paulo exatamente em relação a isso, com os mesmos termos. No mérito, então, eu falo das 10 empresas, tá? E, conforme pode ser constatado, para todos os referentes a crédito devido, escudados em documento idôneo, interessado em emprego, foi autuada por servidor de notas fiscais emitidas por empresas que foram consideradas inábeis. Então, eu falo um pouco sobre isso também. Meu voto, eu não vou cansá-los, falo dos relatórios que foram juntados, tá? Da suposta fornecedora, tá? Enfim, analiso a questão da boa-fé. Lembro aqui o velho mestre Túlio Ascarelli, transcrevo um trecho, nossa, só deixa eu dar uma formatada aqui, copiar formato, tá? Pronto. Da legalidade, né? Eu queria só ir ao que eu acho importante, da questão da operação anterior e tal, né? Da prova de pagamento.
que muita gente dá valor absoluto a isso, que eu não vejo. Tá? Assim é que, no quanto se refere aos compromissos de pagamento apresentados pela recorrente do exame, observa que, embora seus valores possam ser coincidentes com os lançados nas notas fiscais, tratando-se de duplicatas não quitadas em banco e sim do tipo em carteira, para todos os efeitos, referidos documentos em carteira não bancária, na verdade, referidos documentos nada prova e não tem o condão de criar ou mesmo de tornar bom o crédito. O suposto documento de pedido não se sabe verdadeiramente o que é, pois tem valores dados e demais da notificação e foi emitido pela própria recorrente. Não observa os outros nenhuma espécie de recibo de pagamentos. Descarte a simples apresentação ou mesmo a existência de um recibo ou prova de pagamento efetuada que sequer foi efetuada em banco não é remédio para todos os males da sonegação suficientes para a prova. Não observa os autos pedidos, troca de e-mail, comprovantes de existência de pré-contrato e de efetivação da negociação. Veja se cabe ao contribuinte que contrata, negocia, adquire mercadorias do mínimo, cautela de saber a procedência e regularidade das mercadorias e da empresa com quem está entabulando o negócio para que tenha e seja a devida, inclusive, segurança em relação aos créditos. Ao que se vê dos autos, o autor assim não procedeu, sendo que, embora tenha o fisco admitido a entrada na mercadoria, na verdade não se pode afirmar a sua origem, pois em razão de sua qualidade e quantidade não se pode afirmar ter saído do estabelecimento da emitente das notas fiscais, que, conforme por o fisco, não encontraram-se no imóvel, não encontraram-se supostamente instalada, o que ocorreu muito antes da operação aqui tratada. Dos autos, com exceção dos já citados documentos, que nada comprovam, não observa que tenha sido juntados outros documentos. Não há qualquer prova de negociação, troca de e-mails, eu repito. Quanto ao transporte, é recolhido apenas informa que, em resposta à notificação, que o transporte seja realizado pela própria suposta fornecedora, mas não aduz nome, características, né? No que se refere ao pagamento, a recolher apenas traz as próprias notas fiscais. Tá? Então, com relação ao consulta cadastral do exame que efetua os autos, não observa a existência da consulta ao Sintegra, emitida à época dos fatos, relativa a qualquer um dos emitentes, nem tampouco consulta a regularidade da emissão dos documentos fiscais eletrônicos, sem que, à época das operações, o autor deixou de verificar a regularidade fiscal do suposto fornecedor, desobedecendo o artigo 22A da 6374, ainda com relação às postas que tratam da referida consulta, exemplo do artigo 22A, ao contrário do que se sugere ao autor, assim, segurança jurídica, da chamada tratativas comerciais do processo, com exceção da JOPAC, não foram apresentados ainda documentos atinentes à tratativa. Comprovação ainda de pagamento. Para comprovação de a interessada alega que as operações foram devidamente quitadas por meio de transferências eletrônicas. Porém, não obstante esses julgamentos, é suma importância destacar que vários pagamentos foram efetuados a terceiros, estranha operação comercial, como se verifica, por exemplo, as folhas 134, 136, 139, 175 e outros. Ainda não há nos autos de efetivação da cessão de créditos na forma prevista no Código Civil, tendo em vista que os documentos não foram celebrados mediante instrumento público e tampouco possuem formalidades previstas no CC. A comprovação de pagamentos efetuados por terceiro sem a correspondente cessão é ineficaz para comprovar as operações realizadas no presente aí. Neste ponto, a representação fiscal bem lembra e transcreve sobre o tema a adesão da 7ª Câmara na temporária, hein? Quer dizer, isso já vem de há muito tempo, da 12ª julgadora também transcreve. No que diz respeito ao transporte, mais ou menos, cabe destacar que é interessada não em relação ao transporte, tendo em vista que, em parte das notas fiscais, assumiu ter efetuado o transporte da mercadoria. Poxa, então, de onde ele retirou, né? Nesse sentido, evidencia o campo frete por conta nas notas fiscais, onde consta 0, emitente, e 1, destinatário, sendo que esta restou ao encargo da interessada, opção 1. Ainda no que se refere ao transporte, cabe destacar que a interessada recebeu as mercadorias acompanhada da nota emitida sem a correta indicação dos dados relativos ao transporte, conforme os documentos de folhas 143, 140, com 3 a mais, 149, 156, 176, dentre outros na sequência, além daqueles em relação aos quais não há indicação dos dados veículos. Logo, a adesão do Superior Tribunal de Justiça proferida no hospital, né, mostrou-se incapaz de socorrer a autuada. E, no caso efetuado a análise, chama a atenção nos autos os argumentos e documentos juntados pela letra, os quais merecem atento exame.
ainda em que a documentação apresentada em resposta à notificação para a apuração deste teatro com fornecedores indicados da notificação, é possível verificar que os fatos que demonstram não atendimento simultâneo dos requisitos, consignando a comprovação da veracidade das operações. Nesse sentido, nos autos, não há prova de que a autuada tenha, à época das operações, consignado nas notas fiscais do objeto verificada a regularidade fiscal dos supostos fornecedores. À exceção das operações consignadas nas notas fiscais que indicam a JOPAC, que é lá que eu já falei lá em cima, como emitente, não foram apresentados elementos que apontem a realização das tratativas com supostos fornecedores da mercadoria, com a apresentação de nome, endereço, pessoas que representam, documentos relativos ao contrato e assim por diante. Não foram apresentadas informações, só um enter aqui, não foram apresentadas informações sobre os transportes das mercadorias. A maior parte dos boletos de recibo de pagamento relativos a notas fiscais supostamente emitida ainda por essa JOPAC, né, consta como sacadora suposta emitente, com cedentes beneficiários terceiros ali aos autos que aparecem nas empresas de fomento mercantil. Folhas, eu falo aqui, 113 e vou até 304. As cópias de parte dos boletos bancários apresentados foram anexados a documentos que aparentemente ser comprovantes de pagamentos. Porém, estes são ilegíveis, o que impede a conferência de seus dados. Folhas, eu cito aqui de 42 ao 382. Com relação à nota fiscal e às folhas 36, foi apresentado o recibo de pagamento emitido pelo Banco Bradesco, referente à parcela vencida em 8/5/15. Quanto à parcela vencida em 8/4/15, foi apresentado o documento denominado autorização de pagamento em geral por data de pagamento, que não comprova efetivo pagamento ao suposto fornecedor, portanto, não restou comprovado o pagamento integral. Os documentos denominados autorização de pagamento em geral por data de pagamento não comprovam efetiva transferência do recurso da conta da autuada em favor dos supostos fornecedores indicados nas folhas, notas fiscais, folhas 31. Vou dar um enter aqui. Com relação aos documentos folhas 1827, 1921, verifica que se foram apresentados diversos e-mails entre autuada e suposto fornecedor, ainda aquela JOPAC, é só a JOPAC que ele fala, que se refere à emissão de recibo de bonificação, pedidos de mercadorias, ajuste de preço e quantidade de mercadoria, pedidos de correção e ordem de preço e quantidade de mercadoria, pedidos de corretos de ordem, compra, informações sobre datas e forma de entrega de mercadorias, alterações de pedido. Também foram apresentados diversos pedidos de compra emitidos pela JOPAC. Consta um recibo de bonificação, porém, o campo reservado à assinatura de identificação do recebedor está em branco. As folhas 1840 consta um pedido de venda de emissão atribuído à JOPAC para atuar indicando como vendedor Lenilson Maciel, apontado como gerente comercial da JOPAC e da empresa por ele sucedida, ELPAC, conforme a informação constante do PCN, fornecida por seus clientes Kimberly Clark e Comercial de Produtos Higiênicos Limitada e Sônia Maria da Costa, folhas 1282. Também como ofício, tais documentos não indicam a regularização de tratativa sobre o comprovante de mercadorias entregues à autuada e suposta fornecedora também a JOPAC. Aí eu lembro da questão dos autos, a JOPAC nos documentos folhas 1827, enfim, da época da apuração, e o contribuinte também reclama disso, eu estou dizendo dos efeitos ex tunc, né, e da questão da declaratória, né, que é meramente, a idoneidade é meramente declaratória, eu me estendo um pouquinho em relação a isso, trago decisão do Rafael Mazula Torre, não eu. Tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que seja interessante. Transcrevi mais decisões sobre a matéria. Da questão quanto à não cumulatividade também, eu lembro aqui parecer da representação fiscal sobre a matéria, que eu achei muito bem colocado. Com relação às consultas cadastrais do exame que efetuo, não observo existir consultas cadastrais. Eu vou resumir assim, que se integra e outra. Da existência das chamadas tratativas também, com exceção da JOPAC, não foram apresentados outros. Volta aqui a comprovação do pagamento, tá? De argumentos. Eu fiz aqui um balaio, um mix, né? Tá? De acordo, inclusive, com as alegações do contribuinte. Do transporte, né? Falei efetivamente das notas fiscais também. Tá? Da época da apuração, novamente, tá? Para poder fechar.
Vamos ver aqui. Então, diante de tais fatos e circunstâncias, é que conheço do recurso, né? E aí ele nega o provimento. Aí eu digo, demais argumentos visitados aumentam. Efeitos confiscatórios e proporcionalidade da multa. Estou afastando o argumento. Aliás, bem sucintamente, como fez o doutor Flávio Nassimbens num voto dele, que eu achei interessante e eu reproduzi. E aí, efetivamente, então, eu falo um pouquinho mais da confiscatoriedade e da súmula dos juros, eu estou afastando o argumento, e da súmula reformada, eu estou dizendo o seguinte, bem simples, período sorteadores, janeiro de 14 a agosto de 16. Então, para mim, está dentro ou seja, é anterior ao decreto, né, ao 62761/17. Então, eu estou aplicando a súmula reformada, como eu já falei assim. É assim que eu voto, não sei, não vi nada que venha hoje a 21, que venha abonar o contribuinte no sentido de regularidade desses créditos, pelo contrário. Ok? Ok. Alguém tem algum Só pelos apontamento? 10 já mata, né? Acompanhe. Eu acompanho também. Doutor Argos? O Argos está... Eu acompanho, presidente. Eu dei uma olhada no processo. Tem Não é nada raro, mesmo. não é raro que tenhamos aí processos envolvendo empresas que transacionam plástico, né? Então já é conhecida ali a dificuldade que eles normalmente têm de comprovação das operações ou efetivamente a forma como eles realizam esse tipo de operação. Então, para se evitar qualquer juízo prévio de valor, eu dei uma estudada no caso e não tem, né? Não tem elementos que possam aí sustentar os argumentos trazidos em sede de defesa. Portanto, acompanho o doutor Zuli. Não tem nada no processo. Eu Tem. olhei também. Eu peço desculpas, até porque eu fui meio repetitivo em algumas coisas, mas o contribuinte pisa e repisa e traz argumentos, e eu fui tentando... E curiosamente, esse processo, salvo engano, é o único, de uma olhada rápida, é o único em que o contribuinte apresentou defesa. Mas ele já passou aqui no tribunal umas 3, 4 vezes, sempre precluindo o seu direito de defesa, uma vez que em nenhuma dessas oportunidades apresentou recurso, né? Então, mais uma vez, daquilo que se encontra nos autos, né, olhando, visitando e revisitando ali os documentos ali acostados, não tem condições. É um caso bem simples, não tem condições. Portanto, eu acompanho o relator. Não tem prova nenhuma, não tem nada que favoreça. O que tem é precário, né? Então, ainda que haja justificativa, a gente pode louvar o esforço até do advogado, ressaltando que nos outros processos nada foi feito. Neste caso, sim, há sim uma tentativa de defesa, a gente sempre respeita, prestigia o contraditório, a ampla defesa, mas, do ponto de vista probatório, é precário, né? Portanto, não conseguiu aí infirmar os termos da acusação. Simples assim. Registrado, colegas. Então, eu vou encerrar os debates. Enquanto a doutora Maria Helena encerra os debates, já mandei o link e vou lembrar o seguinte, na sexta-feira está marcado no Supremo julgamento sobre o DIFAL. O DIFAL. Vamos ver se eles vão julgar, né, Zuli? Porque sempre quando tem uma coisa importante, sai da pauta. Em tese de bastidor, circula a informação de que não será analisado agora. Mas eu tudo também acho. E ainda E mais o terço de férias já saiu. Iniciar a votação. O momento político também é complicado. Por unanimidade, conhecido em recurso ordinário conhecido e não provido.
Como é que nós estamos para quarta-feira que vem? Então, nós encerramos a sessão do dia 21 de setembro de 2022 da Quarta Câmara do Tribunal de Impostos e Taxas de São Paulo. Por favor, Jailson, você encerra a gravação?